E vem conferir a crítica do filme O Menino e a Garça. E chegou nos cinemas o filme O Menino e a Garça, mais novo filme do estúdio Ghibli e mais do que isso, mais um filme do diretor Hayao Miyazaki, que promete que esse será o seu último filme como diretor. Não tem como confiar exatamente na palavra do diretor, afinal, ele já tinha falado isso antigamente, que ele iria parar de dirigir filmes, mas eu acredito que as pessoas interpretaram o diretor um pouco errado. Não é que ele vai parar de fazer filmes, na verdade, se ele tiver uma inspiração, ele vai voltar para fazer mais um, mas nesse momento, ele fala que pelo menos até agora esse será o seu último filme. Vale destacar a idade do diretor e obviamente ele pode ficar cansado. Mas mesmo assim, esse fica como o seu filme legado. Aquele filme que você vai lembrar como foi a despedida do Miyazaki até agora. E vou falar, assistir Estúdio Ghibli no cinema é uma honra. Assistir o Miyazaki no cinema é uma honra maior ainda. Eu já adianto, O Menino e a Garça não é nem de perto o meu filme preferido do Miyazaki. Na verdade, se você pegar a filmografia inteira do diretor, talvez esse tenha sido um dos filmes que eu menos gostei. Mas mesmo assim, continua sendo Miyazaki e continua sendo um filme excelente. O Menino e a Garça, ele consegue misturar vários elementos que o Miyazaki mostra na sua carreira como diretor como um todo, em discursos aprofundados, complexos e muito legais de se discutir. O filme já começa com uma introdução pesadíssima, com um menino chamado Mahito e que acaba perdendo a sua mãe através de um incêndio. Através de um clima de guerra, através de um clima de ódio, aquele menino que é muito jovem vai ter que se reerguer. Esse começo de filme, eu admito que ele não é tão rápido como eu achei que ele seria. Ele demora um pouco para acontecer. Mas essa demora, ela mostra pelo menos a beleza que o estúdio Ghibli e o Miyazaki conseguem trazer em todos os seus filmes, através da animação, das cores e na construção de mundo. Quando você imagina que ele sai daquela morte, inclusive, cena fortíssima, e o Miyazaki muda completamente seu estilo de animação nessa cena inicial, querendo colocar um sem rosto para os personagens, querendo mostrar que todos estavam num clima de guerra, e aquilo, apesar de ser um grande trauma, não afeta a cidade como um todo, porque todo mundo perde pessoas diariamente num clima de guerra. Logo depois disso, quando o filme começa a se desenrolar e ele chega na sua nova casa, as novas relações que ele vai criando são muito interessantes. A forma como vai apresentando seu dia a dia, a forma como querem que ele mantenha uma normalidade, apesar do clima de guerra, é muito legal, porque até o momento que você vai chegar no mundo mágico e no mundo místico que o Miyazaki vai usar, ele tenta colocar um mundo mais humano. E essa parte humana, que eu falei, é um pouco mais maçante do filme, demora para fazer com que o filme ande, ela ao mesmo tempo é uma parte interessante, porque ele vai colocando a parte mística, ele vai colocando a parte mágica aos poucos, e ele não precisa explicar as coisas, e isso é que eu acho genial na narrativa do Miyazaki. É como ele consegue colocar o místico e o mágico sem ter que fazer uma cena completamente expositiva. Em pequenos momentos, em pequenos detalhes da sua animação fantástica, você entende exatamente o que está acontecendo. Como você sabe que o Mahito consegue lutar contra algumas criaturas em algum momento? Você sabe porque quando ele está na escola, ele encara as pessoas, os seus bullying sem medo nenhum. Isso já consegue provar para você que ele é super forte. Como você consegue saber que existe um mundo mágico e tudo aquilo não é só a imaginação do Mahito? Quando você vê que aquela garça vai se transformando num homem. Esses pequenos momentos já mostram e já te fala muito mais sobre o universo do que alguém sentando pro outro e sendo expositivo. Os filmes normalmente ocidentais, eles param muito para explicar tudo. Os filmes orientais, eles deixam mais na superfície. E o Hayao Miyazaki consegue trabalhar isso. Então o filme ele apresenta bem, ele mostra a inventividade do menino nesse primeiro momento, como ele se preocupa com a sua família, mas ao mesmo tempo ele quer seguir um caminho tortuoso, e isso é muito interessante. E quando a gente entra no mundo místico, aí mostra a beleza que o Miyazaki tem. Ele não vai te explicar o mundo místico, ele não vai te explicar nada que tem ali. Você vai ter que interpretar tudo e meio que saber através do que ele vai te mostrar com detalhes. E isso é muito bom.
A cada cenário novo que aparece, a cada nova criatura que aparece, você fica mais interessado, você fica mais querendo saber o que é aquilo, querendo saber o que ali pode apresentar. E isso eu acho incrível. Já falei isso em outras críticas que tem aqui no canal envolvendo os filmes do Miyazaki. Eu fiz a crítica de todos os filmes que ele já dirigiu, que é muitos filmes dele, você sai pensando, eu queria só um livro para poder mostrar cada detalhe que ele pensou, desde o design do personagem até o que cada pontinho queria dizer na cabeça dele, não só na nossa interpretação. E aqui não é diferente. A cada criatura envolvendo a parte da gestação, envolvendo a parte da garça, dos pelicanos e até uma criatura de fogo misturada com os periquitos, tudo isso chama muito a minha atenção. Você vê como ele é detalhado, você vê que quando chega na parte dos periquitos, eles não são periquitos guerreiros, você vê que tem uma organização de batalha. Você vê que tem quadrilhas ali dos periquitos. E isso é muito interessante, como ele pensa nesse universo muito fora da caixa. Não é uma criatura que tá lá só pra compor o roteiro. Não, tem pequenos detalhes que nem vão fazer tanta diferença pra história assim, mas pro universo vai. E o seu universo é rico e fantástico. O mesmo eu não posso dizer da história desse filme. Eu acho a história muito interessante. A parte que ele entra em algumas discussões eu gosto bastante, em questão de amadurecimento, em questão de a gente tem que aceitar mais nossa família, e a família é quem tá do nosso lado. E esse filme você vê que o Miyazaki coloca muito do coração dele, porque ele é um cara que ao longo dos seus filmes gosta de discutir muito o assunto sobre guerra, provavelmente porque ele tem algum contato pessoal com esse momento, e a partir daqui ele coloca isso, mas a narrativa em certos pontos eu acho que ela poderia evoluir um pouco mais, como por exemplo no terço final. O terço final do filme ele apresenta vários elementos interessantes, mas que acabam parecendo até uma facilitação de roteiro pro próprio diretor concluir sua história do que para ele desenvolver ao longo do filme. Até o final é um pouco mais apressado do que eu gostaria. É aquele filme que ele tem 2 horas e 4, ele poderia ter 2 horas e 20 tranquilamente e passar um pouco mais de tempo nesse terceiro ato desenvolvendo algumas coisas. Algumas escolhas narrativas eu não gosto tanto nesse final, mas mesmo assim é um filme que tem uma boa história, não é uma história ruim, é uma história que chama atenção, um universo muito rico e que faz com que você queira viver lá dentro no sentido de conhecer mais, estudar mais, aprender mais. Excelentes personagens principais e secundários. Mais uma vez ele consegue apresentar personagens femininas fortes e relevantes. Outra coisa que eu acho que ele poderia ter feito um pouco melhor, é legal como o filme se termina em certo ponto, mas uma coisa que eu queria ter visto um pouquinho mais é que tem uma grande virada no filme. Mas é uma virada que, se você vê o filme prestando atenção, com poucos minutos de filme você já mata qualquer grande virada final. Eu sei que esse não é o ponto principal do filme, mas seria algo interessante se ele brincasse um pouco mais de esconder isso. Ele não tenta esconder, mas se ele pudesse esconder, a virada final seria mais interessante. Mas o discurso final de passar o legado para uma próxima geração, uma nova geração que vai esquecer o que já passou, uma nova geração que vai estar fora da guerra, que pode começar um mundo mais rico e limpo. Essa mensagem final é linda, de mais um acerto do Miyazaki, de mais um filme que eu achei ótimo. Como eu falei, ele não é o melhor filme do Miyazaki. Na verdade, ele é um dos mais fracos na minha opinião. Mas até os mais fracos do Miyazaki continuam sendo excelente. Na parte técnica em relação ao mundo, a direção, que direção fantástica, que animação linda, que animação que faz com que você realmente entenda todo aquele universo. Uma riqueza do céu ao mar, do mar à terra, da terra aos elementos que são usados ao longo do filme, da vestimenta de um personagem que diz muito mais sobre ele. Uma animação fluida e belíssima, com uma trilha sonora bem marcante, que não é a mais marcante da filmografia dele, mas também é muito boa. Um filme que, com certeza, mesmo não sendo o melhor do diretor, com certeza vale ser visto no cinema. Concluindo, O Menino e a Garça, como eu falei, não é o meu filme preferido do Miyazaki. Como eu falei, pra mim, ele continua sendo um dos piores. Mas, mesmo assim, um dos piores continua sendo um filme excelente. Um filme que tem alguns pontos negativos, mas tem uma história interessante, uma mensagem muito forte, personagens muito interessantes e um filme que você vai adorar assistir no cinema. Um filme que visualmente é impecável. Um filme que faz com que você saia do cinema e queira saber mais sobre aquele universo, mais sobre aqueles personagens, mais sobre aquelas simbologias que foram usadas ali. Com certeza, mesmo não sendo o melhor filme do diretor, é um filme que com certeza vale seu ingresso. E por isso que eu fecho o filme O Menino e a Garça com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de O Menino e a Garça? Que notas daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.